Em pouco tempo de convertido, eu falei, mãe, eu não vou ser padre, mas eu vou ser pastor, viu? Amém. Com Glória a pouco Deus. tempo de conversão. E aí, anos depois, isso veio se cumprir. E hoje ela é toda feliz. Nossa, imagina, né? Aí depois eu fui trazendo, fui ganhando para Jesus meus sobrinhos, minhas Sim. sobrinhas, minhas irmãs, meus cunhados, né? Que bênção, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Falta 2 só. Falta Amém. 2, mas será por completo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. resumindo um pouquinho a história, foi assim. Olha que bênção. E é uma bênção. Para quem não conhece, gente, vá conhecer a Igreja Cabana. Isso é uma mesmo. bênção, né? O pastor tem uma palavra abençoada, a pastora também, louvor. É lindo o que Deus faz ali, é um mover muito lindo, verdade, né? é verdade. E, pastora, uma coisa que eu queria saber, por que Floriza? É um nome lindo, né? Um nome não é muito comum, mas por que a sua mãe deu esse nome? Ela já te explicou assim? Então, é bem assim legal essa história, porque Floriza, quando chegou na minha adolescência ali, eu acho que de uns 11 anos, 12 anos, todo mundo perguntava. Por que Florizo? Por que Florizo? Porque Floriza é muito diferente. E aí eu peguei e cheguei em casa. Nessa época, minha mãe e meu pai já haviam se separado, né? Acho que eu tinha uns 9 anos quando eles se separaram. E eu cheguei em casa e perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, eu preciso saber porque eu chamo Floriza, tá todo mundo me perguntando. E ela, teu pai que escolheu. Teu pai que escolheu, filha, então vê com ele, porque nem eu sei. Ele quis Floriza e isso, e ficou. E aí eu peguei e fui até o meu pai nesse mesmo dia. Eu falei, pai, eu preciso saber que eu chamo Floriza. E, gente, meu nome é Floriza por quê? Porque o meu pai, na adolescência, na juventude dele, ele conheceu uma morena. Que foi o primeiro amor dele, a primeira paixão da vida dele. E diz que quando eu nasci, que ele me viu aquela nenenzinha moreninha, tal, ele lembrou da Floriza. E ele falou, gente, ela tem que chamar Floriza. Ainda bem que a mãe dela não sabia Ainda dessa bem que história eu não na época, sabia. né? Olha isso! Olha. Ela tem que chamar Floriza, gente. Aí ele contou toda a história pra mim e tal. E aí eu fui e contei pra minha mãe, né? Ai, meu Deus. Você já falou separado. Falei, já tava, aí já Ainda tava. bem não, Eu vou não contar. causou a Menos mal. separação. E a gente riu da história e tal, mas assim... Aí nasceu a Floriza, gente. A Floriza. Sabia que eu nunca conheci nenhuma Floriza assim pessoalmente? Eu também, assim, é Eu difícil, nunca. né? Nunca, pessoalmente. Eu já conheci assim, por exemplo, eu já entrei em lugares, por exemplo, a gente entrou numa loja em Rio Preto uma vez, né? E aí a atendente da loja perguntou o meu nome, eu falei, ela falou, nossa, a minha avó se chamava Floriza. E sempre eu procuro saber a história, porque eu penso assim, será que é a Será que é a Floriza Floriza? que meu pai conheceu? Será? Pela idade. Eu né? sempre fico assim, sabe? Então, aí foi assim, é por isso que eu chamo Floriza. Será que ela tá viva, né? De repente ela vai ver o podcast, né? Então, que coisa. Quem Imagina. sabe acha ela vai até pra igreja, viu, Floriza? Vamos criar um Olha, sua programa, homenagem, criar né? um programa, né? Pra encontrar. Exatamente, O amor do seu exatamente. Lorivaldo, hein? Ai, meu Deus. E aí acaba ficando Flor, né? Porque Floriza toda hora, assim. Sim, é difícil quem consegue falar Floriza certinho. Sempre acontece de florizê, floriçar. E aí vai. Florinda. Florinda Dona muito. Florinda. Nossa, Florinda. Às vezes ele demais, chega né? num lugar que eu encomendo alguma coisa, tá escrito assim no bilhetinho, Florinda. Aí você fala, Aí ele meu fala, Deus. é essa mesmo, tá bom, vai. Eu já acostumei, já. Você pode assim, meu nome é Flor, que eu acho que é mais fácil, né? Aí eu falo, ó, pode me Flor. chamar de Flor, coloca aí Flor, né? E aí, assim... Mas é muito isso. bacana, né? E a sua mãe hoje ri dessa história. Nossa, né? na época mesmo ela já riu, falou, ai, Sim. meu Deus, ai, seu pai. Seu Não, pai- mas tinha que ser Floriza mesmo. O seu pai é vivo ainda. Não, ele já faleceu fazem... Vai fazer 5 anos, meu pai faleceu. Mas viu você na igreja, com o pastor. Nossa, então, ele É. não me viu pastora, porque eu não tinha sido enviada pra cá ainda, mas me viu na igreja. Sim. E meu pai era meu amor, assim, Amor, né? É toda Meu menina. amor. Menina, Meu amor. A menina ela é mais Seu Lorival, apegada. se você conhecesse o seu Lorival, você ia falar, poxa, entendi o porquê que a Floriza é assim. Ah. Porque eu sou toda a essência do meu Todo pai. Tudo assim, Brincalhona, tudo. piadista, né? Meu Tudo, pai tudo, era um tudo. mineiro, muito gente boa. Amém. E ele é maravilhoso, assim, Amém. meu pai. Nós mulheres somos mais apegadas aos Tem pais. jeito, Não né? tem jeito. Ah. É as princesas do pai, Não, né? ele era. E aí você já contou pra mim como foi a sua conversão, né? E a questão da pastora, que a gente tava falando agora. Sim. Você tava na igreja, você tinha esse sonho, Floriza? Não. De ser pastora? De cuidar das ovelhas. Não. Eu sempre cuidei muito, né? Sempre tive ministério. Na nossa época de assembleia, nós éramos líderes de mocidade. Eu já fui líder de ciclo de oração. Já regi, fui regente. Então, eu sempre cuidei de ministério. A gente sempre foi muito envolvido. Ele também passou por todos os cooperador, diácono.
presbítero, professor da escola bíblica professor da escola bíblica né? dominical. Sim. Então a gente percorreu esse caminho mesmo, sempre cuidando da obra, sempre Sim. cuidando de ministério. Só que, com todo o carinho do mundo eu falo isso, mas eu acho que é uma coisa que eu preciso falar porque faz parte do que a gente viveu, né? Sim. Quando a gente saiu da igreja que a gente fazia parte, é uma igreja um pouco mais religiosa, né? A gente sabe disso. A gente realmente, assim, eu conheci Jesus de uma forma diferente, Rê. Eu falo que Jesus me foi apresentado de uma forma diferente. Sim. Não um Deus que maltrata, que te... Ou pagar preço. Que te... Tudo paga preço. Que trombou na pesa mesinha. a mão, né? Pesa a mão. Não é assim? Acontece alguma coisa no dia, ai meu Deus, é porque eu fiz. Não. Não é. Eu conheci um Deus Pai. Sim. Então eu reconheci a paternidade de Deus. E eu conheci um Jesus, sabe? Foi me apresentado um Jesus de amor mesmo. Sim. E quando eu comecei a me relacionar com Jesus de verdade, né? Que já foi nessa fase Bispo Alex, Bispa Geisa, né? E a gente começou a ser, assim, foi pra mim, foi assim, foi incrível. Eu comecei a viver uma fase da minha vida espiritual falando que, meu Deus, era tudo que eu sonhava viver mesmo. Sim. E foi maravilhoso. Aí eu comecei a sonhar com o pastoreio. Porque Sim. aí eu via eles pastoreando Sim. com tanto amor, com tanta leveza. É isso que é importante falar. Não era um peso, né? Nunca foi um peso, né? Sempre foi sempre foi um fardo leve mesmo, um jugo suave, um fardo leve para eles, né? E a gente falou assim, poxa, é possível, né? Sim. É possível você ser pastor, cuidar de pessoas amadas, mas pessoas difíceis, cada um com seus problemas, mas ainda ser leve, ser feliz, ser alegre, Sim. entendeu? Porque nós queremos muito que Jesus É. era dessa forma e nos Isso. ensinou dessa forma, né? E aí a gente começou a mudar, falando assim, poxa, o pastor não é só aqueles caras sofridos, Sim. a pastora não é só aquela mulher sofrida, Sim. sim, carrega as dores, as marcas de Cristo, sim, Sim. Não é mas de uma fácil, forma né? Não é. leve, de uma forma leve. Então a gente começou a se apaixonar por essa Só visão, que né? eles sempre falam muito isso. Quando você tiver a oportunidade de falar com eles pessoalmente, você vai entender até um pouco do que eu tô falando. Que o privilégio é muito maior do que as dores, Sim. sabe? Então, o privilégio de estar aqui, de pastorear, de ser escolhido por Deus para essa missão, é muito maior do que as dores. Sabe? E realmente é só quem tem o amor à obra, chamar. Tem que ter um Isso. chamado mesmo. Isso. Porque aí é onde Não você... tem técnica. Porque não é fácil. Não tem uma fórmula. É. Muita gente pergunta às vezes, por que deu certo? Mas por que tá... Não tem. A gente teve muito amor. A gente teve muito amor, a gente tem muito amor. Sim. É isso que nos mantém de pé e nos mantém aqui. E o importante, pastora, que eu falo, é uma coisa bem bacana que eu vejo, e eu sempre tive isso no meu coração. Bacana não, uma coisa que é bíblico, a autoridade espiritual sobre nós. Né? Vocês têm uma autoridade Verdade. que são uma bênção São. na vida de vocês, e por isso que vocês fluem, porque É verdade. eles estão lá Meu Deus. cobrindo vocês, tem Sim, intercessores, né? Com certeza. Então, assim, eu falo assim, eu vejo muitos pastores têm amizade, alguns têm realmente uma luta, uma carga muito grande, que é muito difícil, e eu falo, precisa ter pessoas intercedendo, precisa ter pessoas ali ombrando junto, e vocês têm Exatamente. isso. O Senhor, né, foi tão bom, generoso, porque tem igrejas que não tem, eu sei porque a gente passa e vê, tem pastor que fala, nossa, que difícil, não tem um irmão intercedendo, o outro é um ou outro que tá ali de mão dada, e vocês, Deus Não, a deu gente essa vem. graça. A gente é muito, assim, feliz mesmo, porque eu tenho uma mãe, né? Sim. Que é uma intercessora, uma pastora intercessora nossa, assim, que, claro, que acreditou em nós antes de qualquer pessoa, né? Porque desde lá de trás, quando não tinha, assim, eu não conseguia ver isso, né? Ela sempre Nem falava. nós víamos, nem né? nós É. víamos. Nós Ela víamos, conseguiu enxergar e orava por isso na nossa vida. Pela fé, né? E aí a gente encontrou um casal de pastores que realmente, assim, mudou a nossa visão, mudou a nossa história, tirou toda a religiosidade do nosso coração, libertou a gente dessa religiosidade, sabe? E a gente passou a se relacionar com Jesus de verdade, de uma maneira inteira. E porque quando eu me relaciono com Jesus, eu entendo que eu não faço alguma coisa porque eu não posso. Eu não faço porque eu não quero. Exatamente. Porque eu não quero entristecer o meu pai. Sim. Então, sabe aquela coisa que a gente falava assim, ai, eu não vou fazer que meu pai não deixa? Que você sabia que ia deixar o pai chateado. Isso. É. Então, assim, porque a religião não te permite, porque você é da igreja, por isso você não faz. Não, gente. É porque é meu pai, eu não vou entristecer meu pai. Exatamente. Nós somos tão livres, costumo dizer que nós somos tão livres, mas tão livres em Cristo Jesus, que eu tenho a opção de fazer ou não, né? Exatamente. E eu opto por não fazer, por não entristecer. Isso é liberdade, né? Isso é liberdade. É. Eu tenho a escolha e eu decidi não fazer.
O nosso exemplo é Jesus, né? Ele foi ao contrário de tudo aquilo. Por isso que tudo, mas o que ele está fazendo? Está sentando com pecadores, né? Está entrando na casa gente, eu tive o Covid, né? Entrando na casa do cobrador, né? Cobrador de não tá fácil. Não, o Covid não tá fácil. Se eu não escrever, mas é isso. Então, assim, a gente sabe, a gente viu a história. Foram apedrejar a mulher adúltera, o que ele fez? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, assim, o que acontece com vocês é essa visão. E eu vejo que isso é muito bom, porque isso tem resgatado. Hoje as pessoas vão para a igreja, é o que você falou, não fazem o que é errado, não porque vocês estão falando, não pode fazer. Isso. Não fazem porque elas têm o Espírito Santo e através dele elas têm a liberdade. Né? É verdade. E outra coisa, às vezes falam, mas aí a cabana pode tudo, que a igreja da parede preta, né? Não, gente. Ou melhor, a cabana pode tudo, menos pecar. Pode tudo, mas não pode pecar. Não porque pode pecar, pecado gente. É pecado em qualquer lugar. Né? Pecado é pecado em qualquer lugar. Ordem e decência é ordem e decência em qualquer lugar. Entendeu? Então é isso, a gente não tem esses usos e costumes, né? Essa parte de impor a pessoa algumas coisas. Só que o pecado, ele é pecado em qualquer lugar. Exatamente. A ordem e decência, tudo me é lícito, mas tudo me convém, também serve para nós, né? E aí é isso. E aí nasceu a vontade, sim, do pastoreio, mas é claro que nunca nessa dimensão, a gente nunca imaginou, né, amor? Tudo isso, assim. E aí nós começamos a cuidar de discipulados, né, de casais na igreja. Nós tínhamos um discipulado de casais bem legal, bem legal. E aí é algo que é visão da igreja também, né? Então, antes de você se tornar um pastor, ser ungido pastor, você vai cuidar de pessoas, que é uma pequena igreja, digamos assim. Então, a gente cuidava ali, começamos com 8, 10 casais, aí foi passando para mais de 20 casais. Então, a gente cuidava de 20 famílias. Já é uma igreja, é uma igreja, né? É uma igreja. Então, ali a gente falou, poxa, isso é pastorear. Isso é cuidar, isso é amar, isso é estar junto, é orar junto, é rir junto, é chorar junto. Isso já é pastorear, né? Então, esse discipulado de casais que a gente teve já nos ajudou muito a falar assim, poxa, não é isso que eu quero, né? E foi um divisor de águas mesmo. Amém. E ali de 20 casais, aí teve um envio e hoje nós estamos aqui, né? Amém. Mas começou cuidando lá atrás de jovens depois casais. E sempre apaixonado por vidas, né? Apaixonado por pessoas, né? Amém. Eu só vou dar um minutinho para os nossos intervalos e já a gente volta, tá bom? Só um minutinho. Precisando de serviços elétricos? É com a ER Eletricidade. Trabalhamos com serviços industriais, comerciais e residenciais em geral, com valores acessíveis ao seu bolso. Responsável técnico, Evandro Reis, com 26 anos de experiência na área. Chame no WhatsApp 17 99775 5566. Repetindo, 17 99775 5566. Não deixe para amanhã o orçamento que você pode pedir hoje. ER Eletricidade. Seja na sua obra ou reforma, trabalho com seriedade e responsabilidade para você. Olha só, nós vamos agradecer agora os nossos patrocinadores, a Cris Depilação, que ela faz design de sobrancelhas, depilação. Ela está no Instagram como Cristiane Maria Faria, gente. Dá uma olhadinha no trabalho dela, tem apoiado a gente, ela foi uma das primeiras patrocinadoras. Tá tendo testemunhos para contar do que Deus está fazendo na vida dela através dessa obra, viu, gente? Então, olha lá, vai lá, Cristiane Maria Faria no Instagram, tá lá para vocês dar uma olhadinha, viu, Cris? Beijo, Deus te abençoe e continue te abençoando. A Ivanete Teutônio, também que ela cuida das unhas, ela faz unha em gel. Vai lá no Instagram dar uma olhadinha, cada coisa linda que a Ivanete tem feito e também Deus tem abençoado muito a vida dela por estar nos patrocinando aqui no podcast Adoração. Beijo pra você, viu, Ivanete? Deus te abençoe grandemente. E também a Patrícia Musatti, que é a Ateliê dos Caixos, que ela deu uma repaginada aqui nos meus caixos, tem cuidado da gente também. Tem sido uma bênção, um canal de bênção também. Ela é uma mulher de Deus, você vai lá, ela lava seus cabelos, ela conversa com você, como todas as outras meninas, né? Beijo, Pati. Siga a Patrícia aí, a Ateliê dos Caixos no Instagram, tá? E você que gostaria de ser um patrocinador do nosso programa Alcançar Vidas, vidas serem transformadas, mudadas através dos testemunhos que por aqui passam, aí está o nosso contato, aí embaixo aí no vídeo.
entre em contato com a gente, tá? Para que você possa semear aqui no reino de Deus e com certeza você vai colher 100 vezes mais e Deus vai te abençoar grandemente. Nos ajude a levar a palavra de Deus.